com muito prazer e alegria que iniciamos mais um programa Diálogos do Saber, que é uma parceria entre o projeto do Observatório da Educação, Linguagens, Códigos e Tecnologias, Práticas de Ensino de Leitura e Escrita na Educação Básica, com o apoio do MEC, INEP e OBEDUC. O programa hoje é Educação, Raízes Amargas, Frutos Doces. Antes de iniciarmos o nosso Diálogos do Saber, com o convidado professor Antônio Cardoso do Amoral, de Cocal dos Alves, conhecido por ser um super medalhista de matemática, eu gostaria de agradecer a FOB USP, na pessoa da professora que já foi diretora da FOB e pesquisadora, a doutora Maria Fidela de Lima Navarro, pela oportunidade de poder hoje estarmos aqui conversando. A professora, além de tudo isso que eu já disse, é educadora e uma pesquisadora de alto índice de excelência e qualidade, né, na área educacional das ciências da saúde, tendo em média artigos anuais de 4, que é uma coisa muito difícil, escrever é muito difícil, né? E além disso, ter várias citações, 29 para cada artigo em média, é muito mais ainda, né? É uma coisa que a gente pode perceber o reconhecimento do trabalho e do fruto de um longo tempo, né, de vida. Então, o professor Antônio foi trazido pela professora Maria Fidela, que nos honrou hoje com uma palestra aqui na FOB, para relatar as experiências, né, de sucesso que uma escola de educação básica, a Escola Agostinho Brandão de Cocal dos Alves, do Piauí, que tem 5.500 habitantes, que está situada mais ou menos a 277 quilômetros de Teresina. É dirigida pela professora Aurilene Vieira de Brito. E nas reportagens, né, a gente percebe na fala da Aurilene, como percebe na fala dos professores e dos alunos, que é uma cidade típica de agricultores e uma cidade muito pobre. O índice é muito baixo, né? O índice humano, de desenvolvimento humano, é isso mesmo? Sim. Né? E eu quero começar essa nossa conversa com uma frase do Aristóteles. Ele diz assim: a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. E ao longo de todo esse processo e da leitura, né, do trabalho de vocês, eu comecei a pensar, né, quando começou tudo isso. E lá na escola de Cocal dos Alves, parece que o início do trabalho de vocês foi com um conjunto de professores, com a dona Aurilene, em 2002, e vocês resolveram fazer alguma coisa, tanto para os alunos quanto para a educação da cidade. E aí os primeiros frutos apareceram em 2005. Então a gente percebe que houve aí um espaço de 3 anos. Sim. E ao longo de 10 anos, em 2012 e 2013, já eram 146 premiações, diversas medalhas, não só na Olimpíada de Matemática, mas em várias outras Olimpíadas, como de Astronomia, Robótica, de Português, enfim. Então, professor Antônio, eu quero começar perguntando o seguinte: quais foram as raízes amargas que iniciaram esse processo para dar esses frutos doces que vocês estão colhendo hoje? Mas foram tantas, assim, são muitas histórias, eu diria, né? E demorou bastante para esses frutos adoçarem, né? Tanto assim. Mas o bom foi que conseguimos colher, né? Ainda estamos, e a nossa ideia é a manutenção desse projeto. Mas Cocal dos Alves é uma cidade também nova, tem 20 anos de emancipação política. Quando nós começamos esse trabalho, era a expansão do ensino fundamental 2, né, a antiga 5ª série. E a gente, desse jeito, começava a receber alunos que pararam de estudar e que só retornavam agora, e também com a obrigação de receber aqueles que já estavam também na idade certa. Então, acumulou uma grande quantidade de estudantes e a gente não tinha nem condições de atendê-los. Eu lembro que a escola, porque foi a rede estadual que ofereceu
que se antecipou a oferecer o ensino fundamental maior, o ensino fundamental 2, eu lembro que a escola era um prédio com 2 salas, mas a gente tinha 3 grandes turmas, não tinha cadeira suficiente, então era um problema. Aulas à tarde eram muito calor, materiais eram poucos, mas mesmo assim nós estávamos lá para incorporar esse sistema. E a gente foi ousado no sentido de, além de olhar, por exemplo, toda essa situação, querer dar uma condição para esses meninos que foi justamente o que nós, como estudantes, não tivemos antes, mais jovem, que era ter um conteúdo adequado, ter uma capacidade de terminar, de fato, o ensino fundamental, concluir o ensino médio e pensar em um curso superior, porque tradicionalmente não era assim que as coisas aconteciam. O estudo era para você aprender a ler um pouquinho mais, fazer algumas pequenas contas, trabalhar no comércio. Estudar fora era para filho de rico. Mas nós pensamos que esses meninos podiam ter essa oportunidade. E a gente meio que, assim, a gente se debruçou sobre essas questões e fomos buscar material e gastar com cópia, nem que fosse dos nossos bolsos, e tentamos fazer um trabalho, sem saber o que ia dar, mas com vontade de que o resultado fosse positivo. Em 2005 tivemos a oportunidade de participar pela primeira vez dessa Olimpíada de Matemática e, para nossa surpresa, dos 25 estudantes que chegaram à fase final, 17 foram agraciados com alguma premiação. 3 deles com medalhas, 14 com certificados de dimensão honrosa, que é um grande título para quem faz essa competição. Então, sinalizou, assim, deu para nós aquela sensação de que, puxa, realmente fizemos a coisa mais ou menos, vamos nos organizar, vamos aprimorar, e a partir daí a gente ficou mais forte, porque antes de 2005, com essa maneira de trabalhar com mais cobrança, nós tivemos muitos problemas. Nós éramos jovens e a gente era imaturo, cometemos vários erros, assim, de não entender, de não compreender algumas situações deles. Citar quais erros principais? Erros de exagero na cobrança, erros de não entender o lado deles sobre quando não poderiam vir à escola e acarretava reprovações. Então a gente tinha problemas no final do ano, eles não admitiam, era uma novidade, tudo era muita novidade para eles, né? Tudo era novidade. E quando a gente achava que a gente não ia conseguir muito, é que nós tivemos essa chance de ser avaliados e o resultado, como foi positivo, nós conseguimos melhorar essa maneira, nós fomos buscar um aperfeiçoamento mais adequado, e aumentando o número de alunos envolvidos, com os projetos que nós trazíamos, aumentava também a participação deles. A nossa primeira turma de ensino médio, que já saiu lá para 2006, porque em 2003, 2004 é que começou a ser ofertado o ensino médio, nossa primeira turma já teve uma aprovação de 50% no vestibular, que era um vestibular tradicional ainda naquela época. E fomos agregando, outros professores foram inscrevendo seus alunos nas outras competições, de modo que, de fato, em 2010 nós tivemos um resultado muito bom na Olimpíada de Matemática e acabou repercutindo muito. Tivemos também um estudante que participou do programa do Caldeirão, do RUC, que ganhou o concurso de soletração. Então isso repercutiu muito, mostrou o Cocal dos Alves para o país inteiro, aumentou a nossa responsabilidade e com isso nós conseguimos dar a condição que nós não tínhamos do início. Nós conseguimos uma estrutura melhor dentro da escola, nós conseguimos dar uma assistência de modo que hoje nós somos uma escola de tempo integral. Os nossos alunos estudam em salas climatizadas, temos laboratório, temos biblioteca. Foram, mas não são ainda lousas interativas. Não, mas já são materiais melhores, já trabalhamos com pincel, entre outras coisas.
De modo que aumentou muito a nossa responsabilidade agora, não temos mais o que reclamar, mas o bom é saber que nesse percurso todo nós conseguimos resolver a vida de muitos estudantes. De modo que hoje eu posso dizer que muitos jovens estão se formando, estão voltando, alunos estão conseguindo entrar em cursos que eram de sonhos que só na imaginação, muito profundamente. Nós temos estudantes que estão se formando em medicina, nós temos professores na Universidade Federal do Piauí que saíram de lá, que fizeram doutorado e que hoje estão na pesquisa. 2/3 dos professores da Escola Agostinho Brandão são ex-alunos nossos. A cidade é uma cidade cujo índice de desenvolvimento humano ainda é aquém, sim, e que nós sabemos, somos perguntados muito por que a educação não colabora para isso. Nós entendemos que a educação ainda vai colaborar no seu tempo. Nós estamos atendendo uma geração onde a gente está tentando resolver esse problema, que é questão financeira, é ter uma formação, ter um emprego, mas os filhos deles, as próximas gerações, já nos darão essa condição, já nos colocarão numa posição bem melhor, e de modo que depois a gente vai ter uma qualidade de vida mais adequada. Qual a diferença que a gente pode perceber, a diferença que a gente pode perceber, foi isso, eu estava falando da diferença, né? Sim, tá. Não era pergunta, então vamos lá. Porque começar de novo, então eu vou começar daqui, tá? A diferença que eu percebi, né, em relação à violência, por exemplo, você está dentro de uma escola em que a cultura, ela é mais tradicional, a educação também é uma educação que está ligada ao agricultor, então ele pensa a educação de um pouco diferente daquele que vive, por exemplo, num lugar onde ele tem as tecnologias à vontade, onde ele tem outros tipos de violência, como, por exemplo, aquela criança que já nasce num bairro de periferia, que já está exposta ao roubo, né? E não é roubo de uma porquinha ou de uma galinha, mas são roubos e as drogas, como desde a droga do crack até drogas mais elaboradas. Então, o que a gente percebe é que há uma diferença, né? Inclusive na educação moral, familiar, que chega a essa escola. Nesse sentido, a educação ela não é vista como um trampolim, mas ela é vista como algo necessário para saber fazer conta, para na hora de vender o fruto que foi colhido, ele não ser enganado, enfim. A escola é uma necessidade para atender às necessidades práticas do dia a dia. Então, eu acredito que no início, uma das raízes amargas era essa: trabalhar, né, em convencer esse aluno que teria que ir lá de final de semana, trabalhou a semana inteira, acordava de madrugada, às vezes ter que ir para lá e daí ainda no final de semana ir lá, né? Como é que foi esse processo de convencimento? Porque você já tinha uma cultura local, né? Sim. E aí você teve que tirar essa criança de um trabalho que para o pai dele era importante. Sim. Olha, assim, é uma longa história isso tudo, mas detalhe, eu dizia há pouco ali na palestra, realmente o ponto de vista do pai, das pessoas sobre a educação, não, é bem distante do ponto de vista das pessoas fora de lá, no centro urbano ou aqui. Eu dizia há pouco que a preocupação, eu ainda peguei um pouco da geração em que a preocupação do pai era criar, era dar a condição, a vestimenta e o que comer, né? A educação era luxo, né? Mas ele tinha que ter, pelo menos para assinar o nome, fazer pequenas contas para não ser enrolado no comércio e fazer algumas contas quando ele precisasse emprestar o seu dinheiro, algumas porcentagens mais básicas. Porque o padrão lá era você ter 18 anos e
e fazer os documentos e ir para o Sudeste, para o Rio de Janeiro principalmente. Se ele vai com essas competências, sabendo ler e escrever, ele vai trabalhar no almoxarifado, digamos. Senão ele vai para a obra. Então a educação era muito mais para isso, para talvez lhe dar uma certa diferenciação lá na obra. Quando nós chegamos e nós queríamos uma meta, assim, olhar para o cronograma, o programa do 7º ano, nós temos que cumprir isso. O aluno tem que aprender a resolver um sistema de equações lineares. Puxa, tem que aprender a operar com números inteiros, com frações. Isso realmente foi bem difícil. Mas assim, na matemática eu exigi que isso viesse a acontecer. E foi duro no começo. E quais as ações que efetivamente vocês tiveram para mudar esse paradigma? Tá. Bom, a nossa principal dificuldade foi o convencimento. Agora, esse convencimento ele veio muito demoradamente. Assim. Inclusive, ele só veio a ser aceito completamente quando os primeiros estudantes do ensino médio passaram no vestibular. E isso concretizou. Então eu tinha razão, o professor tinha razão, que eu tinha era que estudar, eu ia conseguir entrar num curso. Que isso foi em 2003? Isso foi em 2006. 2006? Isso, em 2003 a gente ainda brigava, a gente estava dando de pontapé lá com os problemas, assim, a gente chegava no final do ano com tantas reprovações e não tinha como fazer os ajeitamentos, porque nós passamos o ano inteiro insistindo que o aluno tinha que estudar essas coisas e ele me provava isso numa avaliação. E a gente, como era muito jovem e não tinha tantos instrumentos, este era o instrumento que nós olhávamos e acreditávamos fidedignamente que ele funcionava perfeitamente. Hoje nós estamos muito mais flexíveis, assim, a gente já está muito maduro, a gente já valoriza muito mais outras questões, e não só a avaliação propriamente dita. E a questão que me pareceu ali, né, foi colocada, vocês estudavam de final de semana, então me parece que havia um treino, como você mesmo colocou, se treinava, mas depois se passou a fazer um treino para a solução de problemas. Assim. E aí você fez alguma ponte entre aquele conteúdo que era curricular com o conteúdo de vida, de prática, para aproximar a realidade desse aluno com aquilo que para ele era distante. Mas por que eu vou estudar isso se eu não vou utilizar no meu dia a dia? Não, eu não conseguia. E ainda hoje isso é difícil, não é tão fácil. Por quê? Porque a gente, quando tirava esses meninos para treinar, isso não era no começo, isso não era um problema no começo. Assim. Essas aulas no fim de semana veio a partir do momento que a gente começou a competir, fazer essa Olimpíada de Matemática. E também só depois que nós fomos premiados, porque a primeira competição nós treinamos assim, bem timidamente, 1 ou 2 horários por semana, quando estava faltando 2 ou 3 semanas para essa prova, porque quando ela chegou, nós não sabíamos o que era aquilo, não sabíamos o que significava. Eu levei dizendo que tinha inscrevido eles na competição, mas eles não gostaram, assim, eles acharam que eles iam passar vergonha, que isso era coisa para aluno de grande centro, que tinha computador, eles pensavam desse jeito. Depois, a partir de 2006, a gente começou a fazer mais organizado, a gente começou a ter aulas no fim de semana, mas o nosso foco era uma preparação para resolver o tipo específico de problema, que eram os problemas que caíam na prova da Olimpíada. Passando os anos é que a gente foi conseguindo adaptar melhor, trazer a competição, as provas, os problemas para a sala, aproveitar delas situações que enriqueciam as aulas. Exemplo, uma hora um problema era extremamente exigente para aqueles alunos que iam fazer a fase final da Olimpíada, mas o contexto dele me ajudava a eu transformar aquilo em objetos que eu ia construir com régua e compasso. E mais tarde eu ia tentar
hoje já pego isso e já consigo transformar utilizar o recurso do computador para enxergar essa construção e para vislumbrar até conjecturas ou generalizações a partir de um problema. Então, depois nós começamos a pegar isso. Um problema que era de Olimpíada, que ele fosse grande, tinha 5 itens, nós levamos para a sala, fizemos até o terceiro, porque todo mundo ia entender, depois daquilo ali, não já era muito exigente. E outros que eu podia pegar alguns meios, como régua e compasso, construir no caderno, e depois eu podia levar eles e mostrar lá no computador como é que se faz num recurso que chama GeoGebra. Então todas essas coisas a gente conseguiu fazer, conseguiu utilizar, por exemplo, a prova, a competição, para esses fins que a gente viu que acarretou em aprendizagem. É tanto que as avaliações na Prova Brasil, eles têm um dos melhores desempenhos do país. Quando eles chegam lá no Enem também, e contaminou as outras áreas, e as outras competições também tiveram participações efetivas. Mas a gente ainda peca no aspecto de dizer que nós não conseguimos carregar ainda essa matemática para uma exclusividade da resolução de um problema social, de um problema deles, de um problema ambiental, uma coisa desse jeito. E é algo que a gente ainda vai fazer, que nós queremos fazer. Então, os doces frutos, a gente já conhece alguns, né? Tá aí na mídia. As premiações, as mudanças de vida para os alunos, para a própria comunidade, a aquisição de capital social, né? Uhum. A perspectiva de futuro que mudou. Muito. E para os professores, que junto com o professor Antônio, iniciaram todo esse processo, né? Com as raízes amargas, que tipo, final de semana diziam lá, não tinha dinheiro para o lanche, os professores bancavam o lanche, como você mesmo disse, nós acompanhamos eles a fazer vestibular em Teresina, pagamos lá o apartamento para eles ficarem, a viagem, enfim. Tiramos às vezes o dinheiro do bolso para fazer isso, naquele início, né? Uhum. E para os professores que junto com você, Antônio, iniciaram esse processo, quais os frutos depois desses 10 anos? Porque às vezes nós falamos em educação, em modificar a educação e se pensa no imediatismo. Isso. E a gente tem que pensar também que a educação ela é um processo. E sendo um processo, assim como na nossa própria vida, ela é a longo prazo, a médio e longo prazo. E eu acredito, não sei se concorda comigo, ou se a professora Maria Fidela pode concordar também, todo o processo ele leva um tempo de nascimento, de crescimento e de maturação. Acredito que a educação seja isso, processo, e ela deve sempre estar, né, e pensar que não é imediato. Não é porque eu vou começar hoje e amanhã eu já vou ter um resultado, né? Até para as premiações virem, no mínimo 3 anos, né? No mínimo 3 anos. E 3 anos é o mínimo que é o curso de ensino médio, que na realidade é a repetição de 9 anos de ensino fundamental. Uhum. Então, qual foram os frutos para esse grupo de professores que começou aquelas raízes amargas lá há 10 anos, há mais de 10 anos atrás? Olha, a repercussão disso tudo é legal porque você vê um trabalho reconhecido. É importante. Melhorou o nosso instrumento de trabalho. A questão estrutural foi extremamente importante. Foi uma conquista. A gente sai de um prédio de 2 salas que precisava atender 3 para uma escola com 7 salas climatizadas, com laboratórios e biblioteca e quadra de esporte. Então, com apoio, nós temos mais apoio do governo, nós somos atendidos, as nossas reivindicações elas saem mais rapidamente, digamos, porque
Cocal dos Alves, é a escola que precisa manter. Eles enxergam dessa maneira. Assim. O exemplo. Isso foi a mudança. Isso foi o que mudou. Mas assim, a exigência de um trabalho que carrega o estudante até o Enem e que faz um bom Enem, ou que prepara o estudante para a competição, acabou obrigando o professor a ter uma formação, mesmo que individual, mas que buscou e deixou ele melhor. Então, às vezes o professor, eu não sei se teve caso, se quisesse aprovar em um outro concurso, ganhou mais essa condição, ficou mais preparado. O professor que quis, por exemplo, entrar num curso de mestrado, no meu caso, e que era exigido mais matemática, o trabalho que eu tive já me ajudou para isso. Se eu tivesse me acomodado e feito aquilo, o básico do básico, eu acho que eu teria tido muita dificuldade para entrar, por exemplo. Então essas são as mudanças, assim, mas não passamos a ganhar mais do que outros, não. Passamos a ter um trabalho mais valorizado, nós temos o respeito da comunidade, a confiança, porque ao mesmo tempo que nós somos uma escola que disciplina também, uma escola que exige que o aluno tenha um comportamento, mas também nós somos uma escola que abraça o aluno de todo jeito. Nós conhecemos eles, nós conhecemos cada um profundamente, digamos. Conhecemos e nos responsabilizamos a fazer com que quando ele, como você chegou a dizer, está terminando o ensino médio, nós o inscrevemos no Enem, nós o levamos para fazer a prova e até organizamos como é que ele vai morar em Teresina. Não pagamos, assim, a gente organiza, a gente aproveita tão bem essas competições, principalmente essas que dão bolsa ou que dão oportunidade para na universidade o aluno ser inserido no programa de assistência. E isso faz com que Cocal dos Alves estejam lá com seus 6, 7, 8 apartamentos com 5, 6 ou 7 estudantes por conta disso. Então, todas as informações de tudo que eles podem participar, nós vamos buscar, nós orientamos e ajudamos eles à participação. Então, o processo todo foi esse de convencimento. Uma vez convencidos, eles vão abraçar qualquer coisa. Então, para nós, professores, isso é um ganho muito bom, significativo, porque acaba com que a gente cada vez mais aumenta aquela satisfação, aquele prazer de trabalhar. Você quer estar naquele ambiente, não é um ambiente hostil ou ruim, onde você quer que a semana acabe para ir logo. Não, a gente vive numa tranquilidade por um ambiente que foi construído por nós, por esse nosso trabalho. Então é um ganho para os professores se nós olharmos dessa maneira. Muito obrigada. Obrigada a você. E até mais.